Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira que a gente se encontra, mais uma reunião do nosso querido Simplesmente Amor. Então, a gente tem muita alegria de estar junto e hoje é a quinta terça-feira do mês, né? A gente tem a programação regular aqui, uma atividade para cada uma das terças-feiras e quando o mês do ano tem 5 terças-feiras, na quinta terça-feira a gente tem, pelo plano espiritual, eles fazem um atendimento para cada um dos trabalhadores da casa, né? E aqui, para nós, na nossa reunião, a gente sempre busca fazer alguma coisa um pouquinho diferente e tal. E hoje, a minha proposta é a seguinte, que a gente faça um evangelho no centro. Claro, aí vai ser o evangelho no lar para vocês que estão em casa, no lar de cada um. E nós aqui que estamos no centro, também vamos nos reunir e a gente vai fazer um evangelho aqui. Eu sei que há pessoas que já sabem, que já fazem, que já praticam o evangelho no lar, mas acho que é sempre bom a gente retomar, a gente relembrar, né? Então, o que é o evangelho no lar? É uma reunião que a gente faz em casa, e eu falo reunião porque, ainda que a gente esteja sozinho em casa, a gente está sozinho no plano físico. Porque sempre nós temos o acompanhamento espiritual dos nossos bons amigos espirituais. Portanto, é uma reunião, né? E essa reunião a gente segue alguns passos. O primeiro deles é a gente fazer uma oração e a gente abre os trabalhos daquele período. E a gente vai definir, né? E a gente vai fazer uma definição na nossa casa. Então, eu vou delimitar aqui toda segunda-feira, X horas, à tarde, à noite, como achar melhor, a gente vai marcar um horário e um dia da semana, de modo que a gente tenha esse compromisso, tenha essa disciplina. Por quê? Porque no plano espiritual, sim, é extremamente importante a disciplina. A gente sabe que, né, nós sabemos pela história, que Emmanuel disse que trabalharia com Chico Xavier e só precisaria de que houvesse 3 coisas. A primeira era a disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina também. Então, o plano espiritual para os trabalhos tem a disciplina como fundamento. Então, nós também vamos nos disciplinando, que é isso que vai nos movendo sempre, né? Assumir o compromisso, o dia, o horário certinho, tá? E a partir do momento que a gente define aquele dia, aquele horário, então a gente vai se sentar, vai reservar aquele tempo, vai entrar em conexão com os nossos bons amigos espirituais, vai estabelecer essa conexão, vai elevar a nossa vibração, vai fazer uma oração, vai rezar um pouquinho, pedindo que a gente seja envolvido por paz, por harmonia, que a gente possa compreender as lições que a gente lê, a gente pode ser inspirado a fazer uma observação, um comentário a respeito daquilo que a gente lê, porque a gente não está sozinho. Então, aqueles que estiverem ao nosso lado, se a gente tiver alguém encarnado do lado, ou se estiver sozinho encarnado, mas a gente sabe que há os desencarnados que nos rodeiam. Portanto, a gente vai fazer aqui da mesma forma. Então, a gente vai fazer oração, na sequência a gente vai abrir ao acaso, e hoje eu trouxe para a gente aqui esse livrinho. Esse livrinho, gente, ele chama-se Jesus no Lar. Foi uma psicografia que Francisco Cândido Xavier recebeu do espírito Neo Lúcio. E o que ele traz? Ele traz lições de aquilo que foi o início do Evangelho no Lar, que era cada uma daquelas reuniões que Jesus fazia com os apóstolos, e a partir daquela reunião, os apóstolos iam trazendo dúvidas, iam trazendo questões, iam trazendo situações que eles estavam vivendo dia a dia, e aí eles pediam o esclarecimento do mestre.
E a gente sabe que Jesus nos ensinou por parábolas, né? Então, muitas das vezes, ele respondia às questões que eram feitas, e outras vezes ele trazia uma parábola, uma lição. E a partir daquela lição, havia o esclarecimento daquela questão que tinha sido proposta, que tinha sido falada para cada um dos apóstolos que tinham feito a questão, tá? Então, eu trouxe esse livrinho, ele, a mim particularmente, me é muito caro, porque era usando esse livrinho e o Evangelho segundo o Espiritismo, que a minha mãe fazia o Evangelho no lar quando eu era criança. E ainda que naquela época, justamente que era criança, tinha menos compreensão das coisas, eu achasse chato, né? Isso foi muito útil, serviu muito. Então, muitas das lições eu me lembro até hoje, quando eu abro alguma delas, de algum comentário que a gente fazia quando estava na casa da minha mãe e com os irmãos ao redor, sabe? E isso até hoje me traz emoção, porque eu acho que as coisas verdadeiramente belas, elas calam fundo na gente, né? Então, eu quis trazer isso hoje, esse livro em especial, para a gente fazer junto, tá bom? Então, na sequência, depois de ler uma lição, acho que hoje nós vamos ler só uma lição do Jesus no Lar. A gente vai fazer os comentários, os que estão aqui, nossos colegas também, vão cada um apresentar a sua interpretação, algum comentário, alguma elucidação, alguma exemplificação, né? E depois a gente faz a oração de encerramento. E é assim que é o Jesus no Lar. Uma coisa muito simples, mas que traz efeitos muito benéficos para a nossa casa. E não só para a nossa casa, porque a gente sabe que toda essa energia, os espíritos já trouxeram em diversos livros, na literatura espírita tem, o Evangelho no Lar não só traz benefícios para a nossa casa, para o nosso espaço, como também para todo o redor, até o bairro é beneficiado. O nosso país é beneficiado, porque a gente ora para que as boas energias sempre possam ter compaixão, ter cuidado, acolhimento com todas as pessoas que estão com dificuldades, né? Então, a gente entra num outro patamar de vibração e isso, com certeza, é expandido a todo o nosso redor. Bom, alguém se habilita a fazer a oração de abertura? Alguém está inspirado? A partir de agora, então, eu vou colocar a câmera virada para lá. Olha, devagarinho, para o pessoal de casa não ficar. Olha, acho que pegou todo mundo, será? Eu vou ver. Pronto? Isso, chega um pouquinho mais para frente. Isso. Se você chegar um pouquinho mais perto, acho que eu... Pronto. Pronto. Vamos lá. Alguém se habilita a fazer a oração? Faça, que eu faço. Bom. Senhor, Deus de infinito amor e misericórdia, eis aqui, juntos, para louvar, glorificar o seu nome, e juntamente com nossos agradecimentos por ter nos ofertado, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, este homem, essa luz divina que se fez homem, para nos ajudar a caminhar, nos ajudar a trilhar as veredas nesta dimensão, que na verdade são caminhos de prova, mas deixou-nos os seus exemplos, as suas palavras. E tanto que todas as vezes que as estudamos, pedimos a Ele mesmo que coloque em nossos corações
essa luz bendita que ele trouxe. E aí, faça uma tatuagem de sua informação para que a gente possa reproduzir essa luz por onde quer que passe. Gratidão, querido irmão. Gratidão, mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Para o nosso livrinho. No Evangelho no Lar, não há uma obrigatoriedade, uma orientação única. Se a gente tem um livro e quiser ler desde o comecinho até o final, tranquilo, segue a sequência. Na maior parte das vezes, na minha casa, a gente abre, entre aspas, ao acaso, porque a gente sabe que é para a vida. Então, eu vou fazer como normalmente a gente faz em casa. Então, a lição chama-se A Razão da Dor. Então, vamos lá. Ver como é que isso foi apresentado. Só uma introdução. Esse livrinho aqui, ele vai trazendo as lições que Jesus dava, as orientações, as respostas que ele dava quando os apóstolos se reuniam. Uma parte das vezes na casa de Pedro, e ali eles se reuniam. Havia também outros personagens que estavam ao redor, e eles iam trazendo ao mestre as questões pelas quais eles estivessem passando, alguma dúvida, enfim, eles iam trazendo as perguntas. Então, aqui aparecerá os personagens que são apóstolos, outros personagens daquela época que conviviam com Jesus. Então, na lição 31, que é a razão da dor, Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a Assembleia de Amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. E aqui ele vai contar uma parábola. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos,
favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis, por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou do erro, do crime e dos males sem remédio, que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para preservar melhor os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as 12 instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro de ordem e soprou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento. O homem, todavia, se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Lito, o anjo guardião, procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor que tutelava, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se, então, precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com a ardente oração de júbilo indefinida. Então, é muito interessante. Então, só para a gente continuar, né, na sequência do Evangelho lá, então é o que a gente faz quando a gente se reúne em casa. A gente faz uma oração, faz a leitura de de um texto de um livro edificante, que pode ser esse, que pode ser uma série de outros livros que tenham mensagens, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai, na sequência, expor em voz alta aquilo que nos trouxe algum tipo de reflexão, né? Lembrando sempre que se você está sem nenhuma pessoa encarnada do lado, faça essa exposição, assim como você fez a leitura em voz alta, faça também a sua exposição, o seu comentário, aquilo que te ocorre, que tipo de ilação, de analogia, de ensinamento aquilo trouxe, ou às vezes até algum questionamento também, né? Você pode fazer todas essas questões ou apresentar as suas reflexões sempre em voz alta, porque a gente sabe que estará acompanhando. E, de alguma forma, quando a gente se coloca nessa educação, também é possível que a gente seja incluído para que nós mesmos consigamos ter respostas, né?
E se aquela dúvida permanecer, se não lhe ocorre nenhuma explicação, deixa isso acomodado na mente. Fica com aquela questão ali. Porque, na sequência, podemos ter certeza. É no dia seguinte, é dias depois, às vezes até um tempo mais adiante, a gente vai perceber que a resposta vem através de uma outra pessoa, através de um texto que a gente que cai na mão da gente, de uma palestra que a gente assista, de uma situação que a gente viva, sabe? Sempre aquilo ali vai nos trazer algum tipo de crescimento, né? Por isso a importância desses estudos que a gente se propõe a fazer uma vezinha por semana no nosso lar, tá? Em relação a essa lição em especial, eu acho ela extremamente rica, né? Antes de eu falar, já que eu já li, queria saber se algum dos nossos amigos aqui tem alguma observação para poder falar. Vai lá. Amei. Oi? Não, acabei de chegar. Lembrando que nós comentávamos antes da sessão sobre Sobre a importância da dor. questão do sofrimento, né? Então, é muito curioso, porque nós fizemos o Evangelho no centro, o pessoal que estava aqui, minutos atrás. E aí saiu a lição que tinha sido enviada na parte da tarde no nosso grupo de mensagens. E agora, antes de começar, a Fran de novo abriu novamente ao chamado acaso, e estávamos conversando aqui, o Alexandre e eu, e conversa vai, conversa vem, isso aqui caiu no assunto da dor, do efeito da dor na hora que a gente passa, e depois que passa, o efeito que vem. Então, eu vou passar a bola para você, meu irmão, para você falar um pouquinho do que a gente conversava. Então, eu estava começando a falar exatamente sobre as dificuldades que a gente passa e o quanto é difícil no momento que está sofrendo. Mas, assim, normalmente as doenças, né, e todo mundo passa em algum momento da vida por uma situação uma situação aflitiva. Ela pode ser tão física quanto psicológica, né? E uma dificuldade no trabalho, uma perda muito grande. É tudo aquilo que machuca, né, a gente. Pode ser o corpo, pode ser a alma, pode ser o coração. E esses momentos são momentos que a gente realmente para pensar, para tentar se entender. São momentos de reflexão, né? Acho que a enfermidade, em especial, ela traz muito isso. São momentos em que você para olhar para dentro, né? Para tentar entender os seus pensamentos, para você rever sua vida, né? Você rever as decisões que você tomou, a, e o que valeu a pena a gente ter vivido. Então, são momentos de reflexão, né? E eu acho que, assim, esses momentos eles são importantes, né? Para a gente entender, assim, por que a vida vale a pena ser vivida, né? Assim, que rumo que a gente quer dar para a nossa existência daquele momento em diante. O momento de sofrimento, ele é muito difícil porque, assim, principalmente quando você passa por um sofrimento muito prolongado, que a gente começa a achar que não tem mais saída, né? Assim, mas tudo passa, né? Assim, a hora mais escura da noite é sempre antes de amanhecer, né? O momento mais frio do dia normalmente é de manhã cedinho, antes do sol nascer, né? E se a gente consegue encarar, né, esses momentos com resignação, com coragem, a gente sai das situações mais fortalecido, né? Eu estava comentando com ele, falou assim, no momento é muito difícil quando a gente está vivendo aqui, mas depois vira cicatriz de guerra, né? Assim, são coisas aquelas cicatrizes que fazem a gente
a gente sabe quanto custou daquela ferida cicatrizada, e a gente passa a ter conhecimento da nossa força, né, da nossa capacidade de superação, né, das coisas que são realmente valiosas para a gente. Então, todo mundo passa por isso. Então, assim, a vida ela é muito boa, mas assim, ela bate forte. Né? Assim, ela realmente chacoalha a gente. Então, se a gente não tiver construído realmente uma fortaleza interna dentro da gente, é difícil, né? Então, acho que assim, daí a importância, acho que da fé, né? Do autoconhecimento, da gente conseguir dominar as nossas emoções, né? É, ser senhor dos nossos sentimentos, né? Das nossas reações. A gente não consegue, acho que, controlar, né, ou dominar o que é externo a gente. Né? A gente tem muito pouco controle sobre o mundo exterior, né? Acho que assim, o que a gente consegue controlar de verdade, uma das coisas que a gente tem, não é todo mundo que consegue, né? E nem sempre a gente consegue, mas acho que a gente realmente tem a possibilidade de conseguir controlar é a forma como a gente reage aos acontecimentos que estão além do nosso controle. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, o grande aprendizado, eu acho, da questão da vida. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você até pode continuar. Não, eu ia lembrar que nessa lição que a Fila deu, em momento nenhum, mesmo tendo aparecido a aflição, a pessoa estava sozinha. Isso. É tudo. Também Né? estava pensando nisso. Em momento nenhum nós estamos sozinhos durante a dor. Em momento nenhum. Há pouco eu conversava com uma pessoa muito querida e ela me dizia, o Ale é querida mesmo, foi ele. Outra pessoa querida que dizia, pessoa querida de todos nós, Mara Dolores, e dizia do quanto a gente é acompanhado na hora da dificuldade, né? E a gente não vê, a gente na hora está focado naquele problema, mas no alto, a nossa família espiritual está reunida, pensando em como ajudar, pensando em como fazer, indo por um caminho, não deu certo, vai por outro, vai por outro, vai por outro. Então, a exemplo da lição, eu iria acrescentar isso, né? Nós não estamos sempre com alguém. Peraí, deixa eu ir lá primeiro, pela ordem dos trabalhos. Eu estava até procurando no celular, que eu ontem assisti um vídeo no YouTube, e estavam falando, uma hora, teve uma frase que foi que me chamou a atenção, e tinham vários comentários das pessoas repetindo a frase. Eu dei print do comentário, mas a ideia é o seguinte: se você considerar que o amor é a grande verdade, dá para interpretar tanto dor quanto doença como uma resistência nossa a esse amor ou a essa verdade. Como se nós tivéssemos, por uma questão ou da maneira como a gente aprendeu, ou por uma característica pessoal, a gente tem resistência em largar aquilo que, de alguma forma, para a gente foi importante, ou que a gente acha que é o certo. A gente, por maior que sejam as circunstâncias à nossa volta, a gente não larga, a gente fica naquela posição inicial. E aí, por essa resistência, isso acaba trazendo um conflito interno, que se você fica muito tempo com esse conflito, daqui um pouco começa a doer, começa a dar atenção, etc. Está melhor explicadinho da maneira como ela falou, mas eu não estou com print aqui. Mas eu gosto muito dessa construção. Muitos de vocês me conhecem minha história, a história da minha vida, né? Da minha família, e já me acompanham há mais de
de 20 anos, vamos deixar alguns anos. Deixar assim. Não, não precisa. A Bíblia para essas coisas. Né? Então é o seguinte, nunca, como o nosso querido amigo acabou de falar, lembrar, nunca realmente eu estive só. Principalmente nos momentos mais difíceis mesmo, de que não havia saída, não havia solução, você estava ali incapaz, não tinha alternativa, não, e você acompanhando aquela dor e o sofrimento, você amarrado, você, quer dizer, né? Eu ali, não gosto de mencionar, assim, né? Então, aquilo, olha, mas você sabe o que eu fazia nesse momento, além de chorar, era orar. Eu começava a orar muito e pedia ajuda, socorro, porque a coisa era tão impossível que era só um milagre. Por incrível que pareça, eu tinha todos os milagres, eu tive todos os milagres que foram necessários a cada vez que essa dor, que é nossa professora, chegava. E por que eu digo que é nossa professora? Porque agora, essas lições em que eu vivi, é que me tornaram um ser humano mais empática, mas entendendo que a unidade dos meus limites e a aceitação séria de circunstâncias e até admitir minhas falhas, E isso, este professor chamado dor, quando você está vivenciando, você não tem alcance, mas depois que tudo passa e tudo se acalma, e aquilo já foi cumprido, aí sim, as lições, o resultado daquelas lições começam a aparecer na nossa vida. Então, é um momento muito gratificante, porque aí você fala, eu aprendi, eu cresci, eu me tornei, sim, alguém que faz jus mesmo a tudo que eu recebi, ainda que tenha sido através da dor. E isso é um testemunho legítimo mesmo da minha alma, para quem já conhece um pouco da minha vida também. Isso é muito bom compartilhar com vocês. Obrigada. Saúde. Boa noite, pessoal. Uma palavra que ficou bem forte para mim, depois da leitura da Fran, desse capítulo, é o equilíbrio. Enquanto ela ia lendo, eu estava pensando assim, mas não é fácil sentir dor. Ninguém fica assim, a dor bateu na minha porta. Ah, que beleza, já estava esperando por você. Ah, nossa, fome, né? Uma situação ruim. Ah, não, agora nós vamos atender. Nós somos falhos, né? Nós não gostamos. E um pouco mais cedo, eu falava exatamente isso, né? Na outra lição, que assim, muitas vezes é difícil a gente esperar que você passe duas, três fases de uma vez. Tudo é processo, tudo é aprendizado. Não é tão simples. Existem as exceções, existem os espíritos que já estão num caminhar mais evoluído e que podem conseguir. Mas vamos lá, vamos falar de nós, né? Do nosso coração, do nosso dia a dia. Então, não é fácil, precisamos passar por um processo. Mas, então, quando a gente se depara com um tema tão sensível, que é a dor, o sofrimento, tristeza, o que não é bom, o que é feio, o que é escuro, no sentido de falta de luz, e aí alguma coisa não encaixava. Tá, mas como é que a gente fala com as pessoas e para nós mesmos? Como é que nós defendemos essa ideia e nos convencemos de que nós precisamos passar por dores ou faz parte da nossa evolução passar por situações difíceis? E aí me veio essa palavra, equilíbrio. O que é, se não equilíbrio?
É justamente a união do que é feliz. Eu digo assim, equilíbrio é um termo que dá para a gente ter sinônimos, significados diversos. Mas para esse raciocínio agora dessa lição, né? O que seria o equilíbrio? Feliz, triste, saudável, doente. E aí vem a situação. Se nós não passamos pela dor, nós não saberemos o valor, de fato, do que é saudável. Porque tudo é como se a gente já tivesse de pronto. Ah, então você já é saudável? Então pode abusar, porque você tem saúde mesmo. Quando, na verdade, se você passa por uma situação, não necessariamente você, mas alguém da família, alguém próximo, e você aí consegue captar a mensagem, então, resiliência, fé, paz, perdão, e né, caridade, solidariedade, bater o egoísmo, aí talvez você consiga, a partir daí, começar a fazer esses raciocínios. O que eu estou querendo dizer? A gente pode pensar assim, Jesus fez o nosso planeta um equilíbrio maravilhoso. São várias espécies vivendo em conjunto. Para quê? Com harmonia, com equilíbrio. Tudo que causa um desequilíbrio traz os problemas, né? A miséria, a falta. Então, tudo é equilíbrio. Se nós precisamos desse equilíbrio, a gente pensa assim, mas os anjos, os seres perfeitos, Jesus Cristo, por exemplo, ele não precisa da dor. Ele não precisa porque ele já aprendeu. Ele não precisa porque ele já passou. Tal como na própria vivência que ele trouxe encarnado para nós. Ele mostrou para os irmãos encarnados sobre o sofrimento dele. Ele nem precisava, mas ele precisava mostrar, ele precisava ensinar. E os espíritos angélicos, né, os anjos, eles sabem, eles têm empatia, esse termo atual que a gente usa, né, solidariedade pelo outro, porque eles já passaram. E eles não se esqueceram disso. Então, às vezes, a gente passa por uma situação e fala, não, já aprendi. Não, com certeza. Aí vai lá e incorre no mesmo erro. Aí fala, não, mas eu já tinha aprendido. Passei de novo. Provavelmente, se for fazer a auto-reflexão, percebe-se que não, de fato não tinha aprendido, né? Não tinha passado. Por isso que os seres angelicais, eles não precisam dessa contrapartida. Mas nós não somos ainda. Nós temos um caminho muito grande. Então, como é que a gente vai se colocar no lugar do outro se a gente não passou? Vou dar um exemplo para vocês. Está frio em São Paulo e em outras cidades também. Eu falo isso porque a minha família está no interior, Colina é quente, mas hoje está frio. E a gente pensa assim, Senhor, cuida de quem não tem casa, cuida de quem sente frio. E aí a gente fala assim, poxa, eu podia doar aquela manta que está lá no armário, que eu já tenho 2 mesmo, vou doar uma. Amanhã eu vou doar. Quem já sentiu frio mesmo, sabe, mesmo, né, sabe que não dá tempo de esperar. Então, assim, aonde eu quero chegar é que, muitas vezes, a gente deixa para amanhã para fazer alguma coisa, por mais que o nosso intelecto saiba, mas a gente deixa para amanhã porque a gente não pensou. Então, amanhã eu vou levar aquela marmita, quando eu podia ter levado agora. Se eu tivesse, né, na situação. Se eu tivesse passado fome, eu saberia que não daria para esperar a próxima quem tem fome agora, quem cresceu agora.
quem está à beira do suicídio tem necessidade agora. Nós temos as nossas necessidades agora, de mais saúde, de mais equilíbrio, enfim, né? Então, eu acho que quando a gente vivencia, a gente não se esquece. E aí a gente começa a dar valor ao que, de fato, é. Olha, essas lições, eu sempre achei elas tão preciosas, porque a gente reflete, a gente comenta, e elas são muito claras no meu entendimento. E aqui está bem claro, para mim, nesses 2 trechinhos. Veja bem, Jesus deu a resposta imediata. Raquel tinha perguntado, se o homem não tem proteção, ele não é protegido, não tem uma ajuda dos anjos? Jesus respondeu tudo, no meu entendimento, nesse trechinho. A razão da dor humana procede da proteção divina. Fala que os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados lá no aprisco do alto. Então, a gente vai na terra por esse caminho. É aqui que a gente faz o caminho. O sofrimento é sempre o aguilhão. Eu tenho uma pessoa que eu costumo seguir que ela usa a palavra agulhão. A palavra correta é aguilhão. É aquele aguilhão, aquele que vai cutucando quando, aqui ó, que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, quando que a dor vem? Por quê? Por que existe dor? Por que existe aflição? Porque a gente está distraído daquilo que é o correto a se fazer. Aqui ele traz a história daquela pessoa que teve proteção, que teve cuidado todos os minutos. Se a gente for fazer uma analogia, para nós temos proteção todo o tempo. Como o Nicolau falou, nós somos cuidados. O que acontece quando vem uma dor e a gente se revolta, quando vem uma dor, seja emocional, moral, intelectual, física? É o aguilhão, porque a gente está distraído. E quando que a gente está distraído? A história trouxe também. Ele foi cuidado com todos os detalhes pelo anjo protetor. Só que ele chegou num ponto em que em nenhum momento ele se lembrou de agradecer pelas bênçãos que ele tinha recebido. E aí que eu acho que vem aquilo que a Cristina falou. Fez-se orgulhoso e cruel, e ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra. E passou simplesmente a humilhar os outros com a glória que ele tinha recebido e tudo mais. Então, para mim, a lição aqui traz muita clareza. O que é a dor, a causa da dor, que é o título da lição, né? A razão da dor. A razão da dor é a nossa distração. Quando a gente não percebe que está caminhando e aquele caminhar está nos aproximando de um lugar perigoso, porque é um lugar em que a gente não está demonstrando solidariedade, fraternidade, estendendo as nossas bênçãos, os nossos cuidados que nós recebemos todo o tempo, para quem está no caminho também, está com outras dificuldades, que a gente pode ajudar a superar. Então, para mim, a razão da dor é o aguilhão que vai cutucar quando a gente estiver distraído. E quando que a gente está distraído? Quando a gente não presta solidariedade, quando a gente não estende ao semelhante as ajudas que a gente tenha. Né? E a gente, quando a Sabrina falou, a gente pede, Deus, cuida daquela pessoa que está passando frio, Deus, protege. Deus age nas criaturas através das criaturas. Portanto, é a minha função ser o instrumento de Deus. São Francisco disse na oração, que não sabe se foi ele mesmo, mas ficou consagrado como sendo, Senhor, fazei instrumento. Então, se a gente quer ser um instrumento, então a gente vai buscar ações para se fazer instrumento de Deus. Eu acho que é nesse momento que a gente vai
deixando de receber os aguilhões da dor. E na sequência aqui, ele finaliza, lembra? Rolando de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai. Então, essa lição para mim traz a resposta da razão das nossas dores, que não é por castigo, não é porque Deus é um Senhor malvado, é simplesmente porque nós estamos distraídos. E parece leve, né? Assim, falar assim, mas só estar distraído é a forma amorosa, né? Que Jesus trouxe de falar, e a gente não está sendo um precioso colaborador do Pai. Então, eu penso que ser grato a todo auxílio que a gente recebe e estender aos nossos semelhantes toda a ajuda que a gente já recebe é uma grande forma de a gente se livrar do aguilhão. Fala só um pouquinho, então. Às vezes essa distração a gente tem visto, ela dura séculos. Sim. A gente fica distraído por 100, 200, 300 anos de encarnações distraídas. E faz parte da distração também não reparar o mal que a gente fez, que é uma maneira muito severa de não ser um colaborador do Pai. Porque você desarrumou, vai lá e arruma. Essa é a Aí não fez, o amor vai fazendo duro. Como a gente fala na brincadeira, né? Se não aprende pelo amor, não. Pelo amor é estender ao outro todo o benefício que a gente recebe. O aprendizado pela dor é a gente reparar, resgatar aquilo que não fez direito. O passo mal dado, a distração, né, que a gente acaba tendo. Então, meus amigos, é o seguinte, assim como a gente faz o Evangelho no lar em casa, nós fizemos hoje esse nosso Evangelho no centro, e vocês que saíram cada um no seu lar. Então, agora nós fazemos da mesma forma. Nós deixamos sempre uma água, seja numa jarra, seja num copo, sobre a mesa, né? E a gente vai fazer a nossa invocação aos nossos bons amigos espirituais, que abençoem, que edifiquem, que coloquem nessa água fluidos bons, coloquem energias salutares, para que a gente possa ir usando durante toda a semana. Esse é o Evangelho no lar. A gente fica aqui para reforçar, para lembrar e para compartilhar também, né? Cada um que possa fazer em casa, e a gente fez aqui no centro. E é muito gratificante a gente estar aqui entre amigos tão queridos dentro de nós. Então, nesse momento, nós elevamos nosso coração, nossa mente, todas as nossas energias em direção ao Pai, Divino Criador, Pai e Mãe de toda a terra, Divino Mestre Jesus, nosso irmão, que nos ensinou o Pai Nosso. Somos todos irmãos, e como irmãos, devemos praticar a fraternidade, a solidariedade com todos nossos irmãos. Pedimos pela limpeza do nosso lar, que sejam retirados os marasmos, as bons pensamentos, que o nosso lar se transforme, que possa ser um ambiente agradável, onde a gente repousa, onde a gente planeje, onde a gente execute todas as melhores ações que nós podemos praticar. Senhor, Deus Pai, estenda a proteção, auxílio, toda a energização e bom acesso a todos quantos estiverem aflitos, em dor, em sofrimento. Que a vossa luz, o vosso infinito amor, a vossa infinita misericórdia nos abençoe hoje e por toda semana. Obrigada por todas as bênçãos, por toda a proteção, por toda a comunhão, por todos os livramentos. Gratidão pela saúde, pela alegria, pela nossa paz. Por todos aqueles com quem nós temos a graça de conviver. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
sempre a bater da vossa comunidade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos parede, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a eles. Não nos deixes tentar a tentação, mas livrai-nos do mal. Então, Pessoal, eu acabei, vou ficar só aqui para colocar todo mundo aqui na tela. Eu acabei nem falando se alguém daí de casa queria fazer algum comentário, mas está em tempo, tá? Se alguém quiser dar alguma palavrinha, fique à vontade, cada um pode liberar o próprio microfone. Se quiser fazer alguma observação, será muito bem-vindo. Se alguém, inclusive, quiser fazer só uma apreciação, o que que achou, se foi útil, se foi bom, se está tudo bem. E então, como está como diz o Nivaldo, um silêncio ensurdecedor, a gente se despede, desejando a cada um uma excelente semana, tá? E deixa eu só dar um tchau aí para o pessoal, para virar a câmera. Ó, o pessoal está dando tchau para todos, tá? E eu vou virar aqui para poder a gente também se despedir, tá bom? Então, um grande abraço a cada um, muita paz, muita harmonia, que seja uma semana de paz e excelência. Um grande beijo a todos e até a próxima terça, se Deus quiser. Viu? Tudo de bom, gente. Tchau. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Amém. Você também, Gabriela. Um beijão. Tchau, gente.